amores! Demorei pra aparecer aqui, mas apareci. Tinha colocado meu Instagram pra vocês fazerem perguntas pra mim e teve perguntas que foram iguais e teve perguntas que foram bem específicos. Então eu resolvi fazer. Eu juntei as perguntas e resolvi fazer. Hoje eu vim falar sobre o meu problema de matemática. O maior trauma que as pessoas até hoje não acreditam, mas sim, foi real. E vamos lá, então já clica logo em se inscrever, clica no gostei, ou se você quiser clicar no gostei só quando acabar, né, porque o vídeo é excelente, mas clica logo no gostei e se inscreva no meu canal pra me ajudar. Então vamos lá, é o seguinte, gente, começou assim. Quando eu tava no ensino fundamental 1, eu não tinha problema nenhum em matemática, eu até me dava bem, entre aspas. E quando eu cheguei no quarto ano, eu tive uma dificuldade assim extrema. E eu acabei ficando de recuperação em todas as matérias. No quarto ano. E eu simplesmente repeti em matemática. As outras eu passei tudo, menos em matemática. E aí eu mudei de escola e fui pra uma que era muito mais puxada. Era extremamente puxada. Até hoje é assim a escola que eu estava. Até porque era escola católica de freira e vocês sabem como é a fama de escola católica ser puxada. Por ela ser puxada, eu não conseguia acompanhar o ritmo. E o que aconteceu? Eu fiz o quarto ano lá na escola e eu simplesmente me adaptei. Quando foi no quarto ano, lá da escola católica, tinha uma Olimpíada de matemática. E quem fizesse as Olimpíadas, tipo, ganhava ponto, sabe? E aí eu resolvi fazer. Mas também tinha as colocações, primeiro, segundo, terceiro lugar. E eu fiz essa prova e eu simplesmente ganhei segundo lugar na Olimpíada. Ganhei o segundo lugar na Olimpíada de Matemática. E eu já estava com um trauma em mim por ter reprovado. Quando eu cheguei no quinto ano, gente, desabei completamente, porque eu simplesmente não estava conseguindo acompanhar aquilo, eu não ia, gente, eu chorava, me desesperava. Quando foi no sexto ano, eu passei direto e eu fiquei muito feliz. Aí quando foi no sétimo ano, desandou tudo. Só que a partir do quarto ano, eu assistia às aulas de matemática, eu fazia a prova, tudo bem direitinho, mas não aprendia, entendeu? Porque eu tenho um problema que eu sou muito boa nas outras matérias pelo simples fato de eu conseguir estudar prestando apenas atenção. Em matemática todo mundo sabe que não é assim. Matemática você tem que sentar, fazer as tarefas, estudar, se exercitar. Eu não conseguia ler e simplesmente falar. E aí eu tinha que, ficar fazendo exercício. Eu não sei estudar assim, sentada fazendo exercícios. Por isso que isso se tornou um enorme problema pra mim. Mas aí o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei no sétimo ano, entrou álgebra. E aí eu me desesperei demais, porque simplesmente foi o pesadelo pra mim. Nada que eu tinha passado nos anos anteriores se comparava àquilo. O oitavo, nono, eu não conseguia mais assistir a aula de matemática. Eu não conseguia ficar sem chorar. Se eu tirasse uma dúvida, eu chorava e me desesperava. Até que eu comecei a ser acompanhada por uma psicóloga da escola, que ela me ajudava bastante, sabe? E eu já estava decidida quando eu chegasse ao primeiro ano, eu ia mudar de escola. Porque a escola que eu estudava era excelente. O problema era que eu não conseguia acompanhar o ritmo, não desenvolvia, sabe? E aí ela me ajudou bastante. E aí ela me encaminhou para um clínico geral. Pro clínico geral me encaminhar para uma psiquiatra.
E eu simplesmente fui ao clínico, fui à psiquiatra. E quando fui à clínica psiquiátrica e a médica me perguntou qual era o meu problema, o que era que estava acontecendo, que eu não estava... o que era que eu sentia quando eu via número. Quando eu vi os números, gente, pra mim parecia um terror, porque eu não conseguia entender o que a pessoa tava, o que o professor tava falando. E isso era muito prejudicial pra mim, porque eu não conseguia aprender. Se eu tirasse uma dúvida, gente, eu começava a desabar, a chorar e eu precisava sair da sala. O meu 9º ano, eu passei o ano inteiro sem assistir aula de física, porque eu simplesmente não conseguia. Não conseguia. Meu professor foi obrigado a me passar, mesmo eu tirando 0 o ano inteiro, porque eu não. Isso mesmo, eu não conseguia. E aí eu ficava, meu Deus, eu vou reprovar, eu vou repetir de novo. E aquilo ficava mais na minha cabeça. Quando eu fui pro 9º ano, né, que eu tive esse problema, na prova da recuperação, porque obviamente eu fiquei de recuperação, eu fiquei em álgebra e geometria. Mas meu professor de física precisou me passar. Porque não dava, eu não assisti nenhuma aula. As outras até ia, mas eu ficava calada na minha, eu ficava de cabeça baixa, eu não conseguia, porque senão aí os professores iam ser obrigados a me passar sem eu aprender nada. Então não dava. Então eu fiquei de recuperação em álgebra e geometria. E aí, no dia da prova da recuperação, eu precisei fazer a prova com o professor e com a psicóloga do meu lado. Vocês têm noção disso? Com o professor e a psicóloga do meu lado. Porque simplesmente não dava. E eles estavam me falando a resposta da prova e eu não consegui colocar no papel. Não conseguia. Gente, eu fiz essa prova de recuperação, eu não escrevi nada. Acho que eu só escrevi meu nome. Só isso. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz no máximo 2 cálculos, porque o resto eu não conseguia. E era a caneta e uma imagenzinha de Nossa Senhora, né? Porque eu sou católica. Uma imagem de Nossa Senhora. E naquela hora que eu tava fazendo a prova, gente, eu simplesmente ficava rezando, meu Deus, que eu consiga, que ilumine minha cabeça. Não dava. Eu não fiz nada dessa prova. No dia pra receber o resultado, eu fui receber com a psicóloga. Esse dia trabalhou com a minha ansiedade de uma forma que eu nunca mais esqueci. Eu não queria nem entrar na sala. E eu precisava entrar, porque eu precisava assinar o papel. E aí, quando ela disse que eu passei, mas que eu tinha tirado nota baixa na recuperação, foi graças aos meus professores que eu consegui passar. Mas aí ela me deu o conselho que quando eu fosse para outra escola, eu procurasse aprender. E aí, fui para outra escola, a atual que eu estou, né? Porque eu faço 3º ano. Então, eu estudo em colégio estadual. E é um dos colégios mais conhecidos aqui de Fortaleza. É antigo que só. E quando eu entrei no 1º ano nessa escola, minha vida mudou completamente. Eu consegui passar de ano direto o 1º e o 2º. Eu consegui aprender coisas que eu não tinha aprendido em matemática. Eu consegui aprender conteúdos difíceis demais em geometria. Mas quando eu cheguei, eu expliquei aos professores o que eu já tinha passado uma vez na minha antiga escola. Eu tinha explicado e eles resolveram me ajudar de uma forma mais devagar. Eu não acompanhava os outros, mas eles me ensinavam, numa calma. E olha que nessa escola é matemática 1, matemática 2, matemática 3. Física 1, física 2. Entendeu? E aí foi o baque. Porque você não saber matemática e ir pra uma escola onde tem 3 matemáticas e 2 físicas, terror. O terror. Mas graças a Deus, meus professores são excelentes, eles me ajudaram bastante. Eu sou grata demais por todos os professores que eu tive na minha vida, porque ainda bem, graças a Deus, que eu não peguei um professor horrível, ruim, que não me ajudasse, entendeu? Na escola católica onde eu estudava, minhas provas eram adaptadas. Não era igual as dos alunos, era adaptada. E mesmo assim eu não conseguia fazer. Simplesmente pelo fato de eu não conseguir sentar, estudar e ficar resolvendo exercícios. Porque quando eu pego, por exemplo, história. História eu simplesmente leio aquilo
e falo pra mim mesmo tudo que eu entendi. E matemática não é assim. Eu cheguei numa fase do 9º ano, que foi tipo entre agosto e setembro, em que meus cálculos que eu fazia nas tarefas, as tarefas eu conseguia fazer. O que eu não conseguia fazer mesmo assim era a prova. Porque eu sabia que se eu tirasse nota baixa naquela prova, eu poderia repetir. Mas quando eu fazia as tarefas, eu fazia cálculo por texto. Por exemplo, 2 vezes 2, eu escrevia 2 vezes 2. Entendeu? E isso era muito complicado pra mim. Hoje, graças a Deus, gente, eu consegui aprender quadrante. Quadrante é uma coisa... não é uma coisa tão simples. Perdi meu raciocínio, gente. Minha mãe entrou aqui, aí agora eu perdi o raciocínio. Enfim, lembrei. Eu fazia o meu cálculo por texto. 2 vezes 2. Não escrevia o número, eu escrevia 2 vezes 2. E assim foi. Até hoje. Hoje eu ainda faço de vez em quando eu tô com muita dúvida em uma questão, mas não faço com frequência como eu fazia antes. E hoje em dia eu acho mais fácil me adaptar. Hoje em dia eu estudo pra ESA, pro concurso que eu vou fazer, que inclusive vai ser o tema de outro vídeo, por que eu escolhi fazer concurso e não faculdade. E é isso, meus amores, o videozinho hoje foi bem curtinho, foi só pra explicar, porque tem muita gente que tinha me perguntado na caixa de perguntas, e aí eu resolvi dizer o que foi que aconteceu comigo. Então, gente, se vocês têm dificuldade em alguma matéria, o psicólogo me ajudou muito, muito, muito mesmo. Psicólogo e psiquiatra. Então, se vocês têm muita dúvida em uma matéria, procure ajuda, não só de professores, mas procure ajuda para a sua saúde, porque minha psiquiatra tinha passado um remédio para eu me sentir mais calma nas aulas. Quando eu estivesse muito desesperada, eu tomava esse remédio. E foi assim que eu consegui me adaptar, eu consegui sobreviver à matemática. E hoje, eu ainda sinto aquele receio, mas também já é uma coisa mais tranquila. Mas na época, era coisa que eu... E minha família me pressionava muito. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Entendeu? E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, então clica no gostei que pra me ajudar, que vai ajudar muito, muito, muito. Cliquem em se inscrever, compartilhem e comentem, por favor. Beijos, amo vocês.